obra, na minha e na tua vida, é fiel para cumprir. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos estar lendo em João. Glória a Deus. Em João, aleluia, capítulo 2. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, glória a Deus. João 2. Pode ir? Amém. Que diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se uma bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para a boda. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele disser. E estavam ali postos 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enche de água essas talhas, e encheram-lhe até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabiam os empregados, e tinham tirado a água. Chamando o mestre-sala ao esposo, disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Aleluia. Que palavras, irmãos. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que Maria, aleluia, foi um casamento, aleluia, e com elas, aleluia, foi Jesus e seus discípulos. Aleluia. Mas o mais interessante, irmãos, era um casamento, aleluia, judaico, aleluia. Os nossos casamentos, aleluia, duram no máximo um dia. Mas o casamento judaico, irmão, mas faltou vinho, é um povo despreparado. Não, era 7 dias de festa. Aleluia, era 7 dias de comemoração. Aleluia, e eu creio, irmãos, que eles ofereceram o melhor para o homem. Aleluia, mas quando, aleluia, Maria chamou a atenção de Jesus. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que Maria era íntimo daquele, aleluia, povo que convidou ele. Ele era íntimo do casal. Porque quando eu e você é convidada para uma festa e vai parar na cozinha, porque eu e você tem intimidade. Porque se é um convidado normal, a gente fica na mesa. Mas Maria tinha intimidade. Maria não era só uma convidada qualquer. Que quando ela ouve que o vinho acabou, ela chega em Jesus. O vinho acabou. Mas você prestou atenção que Jesus respondeu a Maria? O que tenho eu contigo? Aleluia. Ainda não é chegada a minha hora. Aleluia. Para muitos, aleluia, a transformação da água com vinho foi o primeiro milagre de Jesus. Aleluia. Foi a primeira manifestação, aleluia, da glória do Senhor na terra. Aleluia. Então, aleluia, eu creio que Jesus, quando ele falou: Maria, o que tenho eu contigo? Aleluia, ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que eu tiro isso, aleluia? O que eu tiro de aprendizado? Aleluia, que Jesus estava esperando tão somente, aleluia, a palavra do céu. Aleluia, Jesus estava tão somente esperando, aleluia, o mandado do Senhor. Aleluia, a autorização para operar o primeiro milagre. E que coisa mais linda que mesmo Jesus olhando para ele dizendo: ainda não é chegada a minha hora. Maria sabia, aleluia, que não poderia ser naquele exato momento. Mas quando Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora, Jesus está dizendo: eu vou operar o milagre. Mas não é agora, Maria. Te acalma, te aquieta. Nem à toa que Maria olhou para os empregados e falou: fazei tudo o que ele nos mandar. Porque Maria sabia que ia vir providência do Senhor naquela festa. Maria sabia que a glória do Senhor ia ser
manifestado naquele casamento. Irmãos, aleluia, vinho trazia alegria para aquele povo. Vinho era sinônimo de alegria, porque o povo bebia, se embriagava e se sentia alegre. Mas Jesus, ele não queria apresentar qualquer vinho. Ele reuniu, eu digo que Jesus, aleluia, foi um nome de estratégia. Ele poderia manifestar o primeiro milagre em qualquer lugar. Mas ali estava reunida a quantidade de pessoas boas, irmãos. Era um casamento. Aleluia, onde foi manifestada a sua primeira, aleluia, seu primeiro milagre. Ele falou, calma, Maria. Não é chegado o meu tempo, não é chegada a minha hora. Tenha calma, tenha quieta. Aquietai-vos e saber que eu sou o Senhor. E quando a Maria falou, olha, fazer tudo que ele mandar. Aí eu creio, aleluia, que Jesus começou a ordenar, né? Enche as tábuas. Enche, aleluia, as jarras. Enche, pode botar água. Eu creio, aleluia, que os empregados falaram, esse homem é doido. Aleluia, o povo querendo vinho e ele vai dar água. Mas eles não sabiam quem era Jesus, irmãos. Porque se eles soubessem, eles nem tinham se preocupado no vinho ter acabado. Eles não teriam. E às vezes é eu e você assim, né? Aleluia, sabemos a dimensão e o poder do Senhor. Sabemos que esse Jesus que operou o milagre de transformar água em vinho é o meu e o teu Senhor. Aleluia, aquilo que para aquele casal, aquela família seria uma vergonha. Aquilo que para mim e você, certas situações, é uma vergonha. O Senhor está dizendo, ei, ainda não é chegada a minha hora. Quando eu entrar, eu vou transformar. Quando eu entrar, o milagre vai acontecer. Porque o Senhor, ele tem o melhor. Você prestou atenção? O que o mestre fala, o mestre Sala falou, não foi qualquer vinho. Porque quando Deus, aleluia, quando Jesus transforma, o sabor vem diferente. Quando Deus opera o teu milagre, o meu é diferente, irmãos. O sabor, aleluia, o prazer de contemplar o milagre é diferente. Jesus falou, enche. Eu imagino a cara daquele empregado, porque se fosse eu, você de água. Né? Porque quando eu faço uma festa, eu gosto de coca. Eu gosto de guaraná, eu gosto de fanta. Aí meu marido fala, acabou. Eu falei, eita. E eu quero oferecer o mesmo que eu estava oferecendo. Eu não quero decair. Aí eu acho que os empregados falaram, estava servindo vinho, agora vai servir água. Aleluia. Agora que essa família vai ficar mal falada de verdade. Porque organizaram um casamento e não estão conseguindo manter o casamento. E eu creio que é uma vergonha para os pais da noiva. Imagine você organizar um casamento e acabar o vinho. Acabar a alegria. Mas que coisa linda, porque o convidado principal estava lá. Aleluia, o convidado do meu e do teu milagre se encontra aqui essa noite. Aleluia, não é nosso vizinho da direita nem da esquerda, é Jesus. Aleluia, ele antes mesmo dele você chegar, ele já estava aqui. Aleluia. E Jesus falou, comece a encher as talhas, aleluia. E os empregados enchendo. Imagina a ousadia que Jesus teve, irmãos. Ele pegou e falou, vai lá e serve ao mestre Sala. Que coisa linda, irmãos. Olha o que o mestre Sala falou, ei, eu vou em casamento, organizo casamentos, e é de costume que se coloque, aleluia, o melhor vinho primeiro. Aleluia. E os demais, os fraquinhos, já quando o povo já está alegre, que não vai perceber, e aí os noivos oferecem. Mas contigo é diferente. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, contigo e comigo, na tua casa e na minha vai ser diferente. Aleluia, vai ser um vinho diferente, vai ser uma alegria. Aleluia, diferente. Porque aqueles homens queriam alegria, aleluia, da bebida. Mas o Senhor foi trazer uma alegria, aleluia, de água. Água que purifica, que santifica, que transforma. Porque Jesus, aleluia, ele é água que purifica, irmãos. É isso que Jesus quis dizer naquele casamento. Ei, vocês vão beber de uma água que vocês vão saborear. Vocês vão viver um milagre que vocês vão lembrar. Hoje eu estou pregando sobre aquele casamento. Que para muitos poderia ser, aleluia, frustrado. Mas Jesus era o convidado. Você está entendendo, aleluia? Não importa a dificuldade, aleluia. Se Jesus, aleluia, é o nosso convidado.
É isso que a gente precisa aprender, irmão. Convidar Jesus. Olha, Senhor, está doendo. Eu desacredito, mas tu, Senhor, é convidado. Aleluia. Senhor, olha, sem tu nada acontece. Mas se o Senhor estiver, igual naquele casamento, Pai, que o Senhor estava e transformou a água em vinho. O Senhor pode transformar, aleluia, aquilo que eu não vejo. Transformação. Porque para muitos, aleluia, aquilo que Jesus estava fazendo era loucura. E assim na minha, na tua vida. Para muitos, aleluia, que não entendem esse Jesus que eu e você serve, é loucura. Essa irmã, esse irmão está acreditando, é louco, jamais. Se a gente vai para um casamento hoje, aleluia, e a gente vê alguém servindo água, às vezes é doido. A gente vai dizer, é doido. A gente quer ter um refrigerante, o irmão está separando água. E para muitos é loucura. Mas Jesus, ele veio para quebrar protocolos. Ele veio ensinar, aleluia, que vai muito além, aleluia, do que a humanidade esperava. Ele falou, é momento, aleluia, da minha glória esplandecer. É momento da presença ser manifestada naquele casamento. E quando ele falou, olha, tu serviu o melhor por último. Irmãos, imagina a alegria daquele casamento. A alegria voltou diferenciada. Porque não era um vinho qualquer, era um vinho transformado. Era um vinho, aleluia, carregado de milagre. E sabe o que o Senhor gerava no meu coração, aleluia, quando a pastora Valquíria falou que eu ia pregar? O Senhor disse, viver milagre é bom, mas quando há transformação é melhor ainda. Aleluia, viver, continuar, aleluia, dizer, olha, Senhor fez, mas aleluia, sabe o que o Senhor nos ensinou? Que às vezes é necessário parar e esperar o momento dele. Você entendeu que ele falou, não vai chegar da minha hora, calma. Não vai chegar, do que tem eu contigo? Mas quando o milagre veio, irmãos, veio diferenciado, trouxe alegria. E onde Jesus está, aleluia, habita, tem que haver alegria para mim e para a tua vida. Onde Jesus entra, aleluia, tem que haver transformação. Tem que haver, irmãos. Porque se a gente for olhar a Bíblia, por onde Jesus passava, algo extraordinário acontecia. Esse foi apenas o primeiro milagre. Mas por onde Jesus caminhava, ele não entrava e ele não traçava destino sem um propósito. Quando ele entrou naquele casamento, eu tenho certeza que ele sabia que ia ali e ia operar um milagre. Quando ele entra em alguma cidade, aleluia, ele sabia, aleluia, que ali ia encontrar alguém precisando de um milagre. Jesus, ele entra onde tem gente precisando de milagre. A palavra do Senhor diz o quê? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele não veio, aleluia, para os que estão firmes, ele veio para os que estão cansados. E que coisa linda, irmãos. É isso que a gente tem que ler às vezes. Dizer, Senhor, tu transformou a água em vinho. Tu trouxe alegria. E não é diferente na nossa vida. Ultimamente eu tenho dito tanto, Senhor, olha, entra aqui. Tu é o nosso convidado. Glória a Deus. Senhor, olha, para mim é impossível, mas para o Senhor não é. Já foi louvado, basta só uma palavra. Basta só uma palavra, só bastou uma palavra de Jesus naquela noite. Você viu, aleluia, que ele não fez nada. Ele só fez, enche. Você está entendendo? Ele só deu uma ordem, enche. E houve a obediência. Glória a Deus. Ele ordenou e houve a obediência. Para que o milagre venha a ser contemplado. Às vezes, aleluia, a gente quer milagre, mas a gente não quer obedecer, né? A gente quer falar, fica aqui, a gente quer ficar aqui. Vai para a esquerda, a gente quer ir para a direita. E o Senhor, ele nos ensina essa noite, irmãos. Assim como Jesus entrou, aleluia, naquela casa. Assim como Jesus entrou naquele casamento. Aleluia, onde, aleluia, para muitos aquele dia seria frustrado. Para muitos aquele casamento ia ser, aleluia, reconhecido como casamento que faltou vinho. Como casamento, aleluia, que faltou alegria. Jesus, ele entrou e trouxe alegria novamente. Porque o mestre Sala e os pais das noivas estavam preocupados. Mas o Senhor entrou e mostrou que onde ele está, algo diferente acontece. Ele mostrou que onde a presença dele está, a alegria é garantida. Não tem luta? Tem, já foi falado aqui. Servir a esse Deus, aleluia, não é fácil.
Mas a recompensa é certa. E a minha e a tua recompensa não é aqui na terra, irmãos. É lá no céu. É lá na glória, é lá naquele grande dia. Aleluia. Então que os irmãos guardem essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. João 2. As bodas. Aleluia. Onde Jesus operou o seu primeiro milagre. Da transformação da água para o vinho. Não é só da água. A palavra fala sobre isso. Mas se a gente fosse aprofundar, quer dizer que Jesus chegou e trouxe alegria. Então Jesus, ele tem que entrar na minha, na tua vida, no meu e no teu lar. E trazer alegria. Porque uma coisa que nos deixa triste, a gente vê um cristão, aleluia, triste. Porque mesmo na prova a gente tem que sorrir. Lembra a mulher, aleluia, samaritana? É, pastora? Aleluia. Como está? Vai tudo bem. Como está? Está tudo bem. Está tudo desabando, mas nem está bem. Porque como Jesus. Eu sempre falo para minha família, as meninas lá não é cristã. Mas por que tu está lá? Eu falei, eu vou chorar, hein? Porque eu estou com Jesus, irmão. Eu durmo chorando e acordo sorrindo, e assim Deus vai fazendo. Esse é o prazer de servir ao Senhor. Porque sabemos, aleluia, que há um Redentor que zela e que guarda pela minha e pela tua vida. E que Jesus, ele entre esta noite, aleluia, na minha causa, inclusive na tua causa, inclusive. Assim como ele manifestou a glória dele naquele casamento. Que ele venha manifestar a glória dele na minha vida. Que o sobrenatural do Senhor venha prevalecer, aleluia, na minha e na tua vida. Porque aquilo foi um sobrenatural. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. É para